presidente, senhores vereadores, sociedade presente, Beto Clara, Terezinha, Beto Kiko, Miricélia, Hugo, jornal. Quero agradecer a Deus por mais uma sessão, por mais um dia, né? E está vendo vocês aqui, todo mundo, graças a Deus, com saúde. Isso é um momento que nós já amanhecer agradecendo nosso Pai poderoso por ter nos dado saúde e vida num dia tão abençoado como hoje, nessa quarta-feira, mais uma sessão ordinária. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o vereador George, que ele foi um vereador que permaneceu em todas essas conferências. Tive no início da conferência da educação, mas tinha outros compromissos, por conta que eu já tinha marcado, estava agendado lá muito antes de ter o conhecimento da conferência. E também a mesma coisa na saúde, eu tinha um agendamento que tinha que ser cumprido e eu não pude participar, mas eu tenho certeza que esta casa estava sendo bem representada pelo vereador George. Eu sei que o vereador tem sido importante dentro do legislativo e ele, com certeza, fez o seu trabalho enquanto vereador e enquanto representante desta casa naquela conferência. Quero só ressaltar dentro da Conferência da Saúde, tive alguns agentes de saúde, senhor presidente, não sabia da Conferência da Saúde. Não sabia. Ligaram para mim e eu estou na conferência e da saúde. Você está onde? Ele disse, está tendo conferência da saúde? Eu disse, está tendo uma conferência da saúde. Eu estou aqui. E ele disse que eu não sabia. Se o agente de saúde, que está lá na ponta, está ali, todo momento, se dedicando para os problemas daquela comunidade onde ele é o agente de saúde. Eu acredito que essa conferência ele tinha que ter informação muito antes, para poder ele sentar com a sua própria, as suas pessoas da sua microárea, os cadastrados da sua microárea, e discutir e trazer uma proposta de lá para discutir dentro da conferência. Aí eu dizia, uma conferência que ela vai servir efeito. Uma preocupação que eu tenho hoje é com a conferência da educação daqui a 10 anos. Como está 10 anos capixaba? Será que os professores ali, os profissionais, aqueles que têm bola de cristal para saber o que pode ser daqui a 10 anos? E isso é preocupante. Preocupante porque a gente, hoje, mais ou menos, nós estamos sabendo o que nós temos hoje, o que temos hoje. Porque a educação hoje, ela começa em casa. E se estende, vai até a sala de aula, vai muito longe. E a educação do nosso município hoje, ela está comprometida por conta de ramais. Hoje nós estamos na metade do ano, nem todos os alunos estão na sala de aula. Ainda não chegaram na sala de aula. E aí o que fazer para que a gente possa, em 2016, esses alunos poderem ter 100% de aproveitamento na sala de aula? É complicado, porque depende de toda uma gestão. E a gestão que nós temos hoje é uma gestão que pensa pequeno. Ela não pensa grande. Uma gestão, o gestor, ele é pequeno em administrar. Isso eu provo para vocês que até nesse momento nem todos os alunos estão na sala de aula. Por quê? Porque o prefeito pensa pequeno. Ele é pequeno em administrar. Em nenhum momento ele procurou o grupo de ensino, nem ele procurou o presidente do sindicato que está aqui, para saber o que a prefeitura poderia ajudar para que o aluno chegasse até a sala de aula. Aí se discute a conferência. É importante. O prefeito estava na conferência. Em nenhum momento ele colocou a prefeitura em disposição para discutir e tirar os problemas para que chegasse, para que o aluno começasse a chegar na sala de aula, que hoje é o mês 6. Estamos na metade do ano. Mas foi falar
Joás. Naquele momento o Joás foi criticado, mas hoje o Joás foi grande, porque tem coragem de tirar folha de pagamento do Banco do Brasil, trazendo para a Caixa Econômica, fazendo um contrato, está aqui o contrato, para que a Caixa viesse se instalar um posto de atendimento para o nosso município. E aí hoje era o dia que nós ia inaugurar. E eu trouxe isso aqui para lembrar o município capixaba que não foi pelo ano que o prefeito Varela pagou de aluguel. Foi pelo contrato em 2011, dia 27 de outubro de 2011. Está aqui o contrato. Aí se começou a discutir. Também tem que ressaltar aqui, senhor, a ação desse poder legislativo, que estava parado. O vereador Geóis se colocou ali, irei dar um café da manhã. Executou o pescoço ali na cobertura, né, na forca. E graças a Deus iniciou onde que foi discutido, por conta de uma audiência pública. Porque aí já não era mais prefeitura, era a Caixa que estava deixando de cumprir com o seu papel. Porque está aqui o contrato, e ele não estava cumprindo. Quando eu digo para vocês que o prefeito é pequeno em administrar, eu falo para vocês, porque nós tivemos aqui o presidente da associação para resolver o problema lá da comunidade, queriam uma máquina. Ele ia custear a despesa dessa máquina, a associação ia custear para tirar a comunidade do isolamento e continuar o caminhão da feira transportando a produção daquela comunidade. E ele não pôde atender, porque estava colocando barro onde as ruas buracadas, estava tampando buraco da rua com barro. Que quando chove, senhores, cria aquela lama, a lama ali, os carros vão passando e vão levando aquela lama mais para frente na rua e vai ficando uma maçã só. Quando chegar o verão, vocês já pensaram o poeirão que essa cidade vai ter? Por conta que o prefeito não tinha tempo de atender o presidente, porque ele estava ali fazendo a reparo da rua com barro. Isso para mim é pensar pequeno. Isso para mim não é gestor que nós precisamos. A sociedade está perdendo, a sociedade do Círculo de Capixaba estão perdendo por conta de um gestor pequeno. Um gestor pequeno. Eu falo para vocês, hoje é 3 de junho, metade do ano, não tem uma máquina em ramal, e nem tem planejamento quando essa máquina vai entrar. Ele é tão pequeno em administrar, senhores, que vem 41 mil, R$13,13 para ajudar as pessoas do Rio Verino que sofreram a cheia do ar. Ele não sabe nem o que fazer com esses 41 mil. Uma hora vai comprar boi para dar para o pessoal, outra hora vai comprar rede, outra hora vai ser para custear a despesa dos transportes de barco, de combustível, essas coisas assim. Então, por que isso? Porque pensa pequeno. É pequeno em administrar. Porque ele não reunir-se com os presidentes de associação daquela comunidade e tomar a decisão que ele deve fazer com esses 41 mil. Ele é tão pequeno em administrar, senhores, que os colchões, se não fosse uma denúncia minha, o vereador Diego estaria aí, Caixa d'Água estaria aí. Produto, alimento estava se estragando na casa do seu marido, porque eu sou testemunha. Tive lá e vi. Porque está perdido dentro de uma administração do município tão pequeno, tão fácil de administrar que nem a Capixaba. Tão fácil de administrar. Porque aqui nós temos as pessoas que pensam alto, se discute com as pessoas. Agora, quando o administrador, ele traz a administração para tu, não aceita a opinião, não aceita a opinião de ninguém, que acha que todo mundo pensa errado, só ele. Capixaba é um município tão pequeno, tão fácil de administrar, mas nós estamos sofrendo e a comunidade está sofrendo muito mais. Ontem, senhores, a gente estava atendendo a comunidade lá do final da Alcovraz, quando eu ia sair, um rapaz ia levando um rapaz com uma perna que tinha faturado a perna, né? Nós levamos, o rapaz pediu para
criticado pela população, porque, na verdade, ele acredita que essa casa tem se calado, tem se curvado diante dessa administração, e não é isso, senhores motivos. Vocês sabem que esta casa tem cobrado, tem requerimentos, tem tudo que tem feito, e nenhuma teve resposta. Campo Alegre e Nova Promissão. Ex-vereador Damião, que está sua presença aqui, hoje gerente da CEPROF. A indicação que eu pedi para a constatação de agente de saúde, ele negou. Negou por conta que lá estava atendendo por itinerante. E quando aquele posto lá no Centro Fabril vai atender por lá, está fugindo da sua responsabilidade. O que é que diz a lei? A lei diz que tem que ser 100% acompanhado. Um agente de saúde comunitário. Isso aqui tem duas posições, então vamos tirar os agentes de saúde daqui, que não precisa. De acordo com ele,